Companheiros, este aqui é o segundo vídeo de uma série que eu estou elaborando, apresentando depoimentos de médicos que se opõem a todo esse processo em torno da pandemia, o lockdown, o toque de recolher, as medidas repressivas e as medidas, inclusive, supostamente de saúde que estão sendo tomadas e que estão mais atrapalhando do que ajudando. Enfim, cada médico tem posições às vezes um pouco diferentes uma das outras, mas que contrastam com o pensamento hegemônico que a gente está vendo na imprensa e está sendo levado adiante pelos políticos e governantes no mundo inteiro. Na primeira entrevista, se você quiser conferir, tem 5 médicos, inclusive a primeira delas é aquela entrevista que viralizou de 2 médicos, um é o Dan Erickson, eu não lembro o nome do colega dele, 2 americanos que chamaram a imprensa, deram um depoimento, e a entrevista, inclusive, foi removida do YouTube. Ela se encontra agora em outras redes sociais alternativas que não têm essa política de censura. Para nossa satisfação, aparecem mais médicos, mais profissionais a cada dia se opondo às medidas tomadas e denunciando conspirações que estão por trás de todo esse processo. E eu também agradeço muito as pessoas que têm mandado novos vídeos, novos depoimentos. Continuem ajudando, tanto com material como também com suporte para pesquisa, na nossa vaquinha e outros links para fazer doações, porque isso permite que eu possa me dedicar cada vez mais integralmente a essa pesquisa. Se naquele primeiro vídeo eu falei de médicos que se manifestaram logo no início do toque de recolher, agora eu vou trazer 2 médicas que fizeram as suas denúncias numa manifestação que ocorreu na semana passada e que estão ocorrendo com bastante frequência, mas essa foi no norte da Alemanha, na cidade de Oldenburg, e essas 2 médicas pediram o microfone em determinado momento e apresentaram as suas percepções do que está acontecendo e a sua oposição às políticas repressivas e que suprimem direitos, que continuam, muito embora a Alemanha já esteja flexibilizando o seu toque de recolher. A primeira delas é a Katrin Korb. Ela se apresenta, ela é médica de família e coloca que ela está furiosa sobre as tentativas de conquistar mais controle por parte do governo sobre as pessoas, incutindo medo nessas pessoas. Mas aí ela passa a explicar como é que esse sistema de medo opera no sistema de saúde. Ela coloca que o sistema de saúde ele impõe medo tanto sobre os médicos como sobre os pacientes. Aí ela vai explicar sobre os médicos através de procedimentos, linhas, diretrizes que são estabelecidas que os médicos devem adotar para as doenças que eles tratam. Aí ela dá um exemplo sobre como funciona para as doenças cardíacas. Existe uma comissão europeia que trata de doenças cardíacas e que estabelece essas diretrizes. Essa comissão é formada por 25 autores, 19 autores desses são financiados pela indústria farmacêutica, recebem o que eles chamam de honorários de consultoria e estabelecem quais que tem que ser prescritos certos remédios, mesmo que o médico discorde, os médicos discordem aí, eles não são consultados em massa, são esses 25 autores que estabelecem essas diretrizes, 19 financiados pela indústria, então a gente já vê que tem uma influência grande da indústria farmacêutica, e eles dizem, são tais e tais drogas. E aí, se o médico não concorda em prescrever essas drogas, ele pode ser responsabilizado por malprática, porque ele não está indo de acordo com as diretrizes dessa Comissão Europeia para Doenças Cardíacas. Então, ela vira uma comissão que não tem uma função apenas de recomendação, mas que ela pode servir para uma imposição meio policial. O médico pode sofrer sanções se ele não
prescrever as drogas que a indústria farmacêutica está querendo que sejam prescritas. Da parte do paciente, esse medo também vai sendo incutido e o médico, pressionado por prescrever medicamento ou ser responsabilizado, acaba não abrindo muito espaço para discutir o tratamento com os pacientes, porque o médico também não tem muita alternativa. E aí ela coloca que, bom, claro que tem muito dinheiro envolvido nisso para as farmacêuticas, porque aí o paciente é obrigado a comprar esses remédios que as farmacêuticas recomendam. Recomendam não, né? Impõem. E cada vez mais o paciente vai sendo tratado como uma pessoa burra, uma pessoa incapaz de decidir por si própria e que é tão burra que não vale a pena nem discutir com o paciente. E aí a doutora fala que é isso também que está acontecendo com o Covid mundialmente, numa escala muito mais ampla. Eles dizem que é um vírus novo, perigoso, completamente desconhecido, completamente imprevisível e que vocês, população, o povo, é burro, é incapaz de tomar decisões. Então o povo tem que ser isolado, tem que ser mascarado, tem que ser assustado diariamente até ficar desesperado, apavorado. E é tão burro que tem que ser retirados os direitos da população. As pessoas têm que ser censuradas porque elas são burras demais para conseguir discutir o assunto, né? Então, outros discursos precisam ser silenciados, censurados. E aí os poderosos dizem que a situação vai ficar desse jeito até a vacina. Ela coloca que é um mantra dos poderosos atualmente, que é não há retorno ao normal até que a vacina seja desenvolvida. Em outras palavras, diz ela, enquanto não tivermos uma vacina, não vamos devolver os seus direitos. Aí ela traz o problema, né, que já foram levantados 7,4 bilhões de euros dos governos, portanto, dos impostos da população para desenvolvimento de vacina, e os poderosos estão pressionando para fazer vacinas imediatamente, enquanto que o tempo normal de se desenvolver uma vacina tem que ser de alguns anos, porque a vacina requer que se façam pesquisas de segurança. Tanto a pesquisa em si demora, mas principalmente as pesquisas sobre a segurança e os efeitos colaterais de uma vacina. Porque uma vacina é uma substância que está sendo colocada no organismo e o organismo pode tomar um tempo para reagir a isso. Então, não dá para dizer que para amanhã tem que estar pronta a vacina, porque a gente precisa pesquisar e observar o que está acontecendo no organismo e para isso é preciso de tempo. Essa última observação sobre a vacina não é dela, né? É minha, eu que estou expandindo um pouco. E aí então ela traz um outro ponto que eu acho que é curioso como a gente precisa discutir essas questões. O vírus foi descoberto há apenas 6 meses. Se alega que ele é completamente novo, completamente desconhecido, se comporta de maneiras imprevisíveis, mas mesmo assim vão fazer uma vacina em tempo recorde, né? É interessante isso, como é que na hora de tacar o terror, o vírus é totalmente desconhecido, mas na hora de apresentar a solução, eles conseguem apresentar a solução em tempo recorde para uma coisa que é totalmente desconhecida, ao contrário do que a lógica nos faria esperar, de que quanto mais desconhecido e imprevisível o vírus, mais demora para se produzir uma vacina, porque tanto os efeitos para ver se a vacina funciona como os efeitos colaterais precisam de tempo para serem conhecidos de um vírus ultra desconhecido. Aí ela colocou que, muito embora isso, esse desconhecimento todo sobre o vírus, já se estão testando vacinas nas pessoas e são vacinas de injeção de material genético e ela coloca, eu não gostaria de ser injetado com essas vacinas, não recomendaria para os meus filhos, quer dizer, para os meus pacientes, não deixaria para os meus filhos serem injetados nessas vacinas, mas
a indústria farmacêutica não quer saber disso, né? Elas querem tacar o terror para transformar a vacina em algo obrigatório, né? Porque tacando o terror, elas conseguem convencer os governantes a passar leis de obrigatoriedade de vacinação em massa. Porque o povo, claro, é gado, é estúpido, não pode decidir por si. E ela fala que isso é uma violação da Constituição, porque a Constituição ela garante o direito à integridade, ou seja, o direito de que o seu corpo não pode ser violado. Não é o direito à saúde, porque esse direito ninguém pode dar, porque faz parte da vida também ficar doente. Mas o direito à integridade. E aí ela comenta, né? Eles não só vão querer passar uma vacina que seja obrigatória para todos, como estão fazendo o povo pagar pela vacina, né? E o povo já está pagando caro pelo trancamento da economia, pelo colapso da economia, e eles querem que o povo ainda pague pela vacina, não só pagar financeiramente, como sofrer pelas consequências imprevisíveis dessa vacina, né? Sofrer no próprio corpo. Enquanto que esses recursos que foram destruídos pelas decisões econômicas tomadas e que estão sendo direcionados para a pesquisa de vacina, e aí uma observação minha, né? Também recursos que estão sendo direcionados para salvar bancos, salvar empresas que estão falindo, o povo não escolheu isso, mas o dinheiro está saindo dos impostos do povo para isso, enquanto que os impostos seriam para ser usados para construir mais escolas, melhorar a situação de educação, melhorar a situação da cultura do país, atividades para recuperar o meio ambiente, melhorar a alimentação da população, condições de lazer, toda uma série de coisas. E é importante ver que ela é uma médica falando como que sendo médica, ela não está dentro desse paradigma de vacina, remédio. Ela sabe que o melhor dinheiro aplicado para a saúde é o dinheiro aplicado nisso, em lazer, em cultura, em alimentação, em meio ambiente, em educação, né? Então ela coloca esse ponto, né? Que tem várias ações que deveriam estar sendo tomadas para melhorar a saúde da população e que não estão sendo. E então ela encerra falando que a sociedade pela qual ela luta e que nós devemos lutar é uma sociedade onde os indivíduos não são tratados através do medo. E as pessoas que sabem superar esse medo conseguem pensar por si e não são pessoas que vão se assustar facilmente. Elas são pessoas que são conscientes da morte, mas que têm a capacidade, o livre-arbítrio para julgar o que deve ser feito com as suas vidas. Ela disse isso, sim, são pessoas livres. E então ela encerra, o pessoal aplaude muito. A outra médica se chama Christiane Schwarzhuber. Ela é osteopata e terapeuta de medicinas alternativas e começa comentando que as diretrizes do governo foram respeitadas no combate ao vírus e que o surto já passou, e inclusive foi bem menos do que a metade dos leitos na UTIs que foram necessários para cuidar da infecção, e a taxa de infectados é de 0,02% da população, e muito menos do que isso ficam efetivamente doentes. E ela diz que já está na hora de uma abertura do lockdown. Mas aí, no sentido contrário disso, a grande imprensa continua usando uma linguagem de medo para deixar a população apavorada. E o governo continua determinando o uso de máscaras para tampar boca e nariz, e a eficiência disso é questionada pela metade da comunidade médica alemã. E aqui me permitam uma pequena observação, né? Para a gente ver como tem uns discursos às vezes que a gente fica acreditando que são assim: na Alemanha eles fizeram tudo direitinho, fizeram um monte de teste, por isso eles estão saindo do lockdown.
a Suécia não fez lockdown, mas lá a população é mais educada, então eles sabem se cuidar. Esse discurso vira-lata, né, de que o brasileiro é muito curioso com esses tipos de discurso, porque ele sempre gosta de adotar o discurso que ele próprio, brasileiro, é incapaz, é burro, não sabe das coisas, e que os europeus, esses sim, né? Os europeus são os conscientes. Mas o que acontece na realidade é que, por mais que se faça propaganda de que na Alemanha fizeram tudo direitinho, a imprensa de lá continua com a mesma campanha que ela está aqui, que é mandar o povo ficar com medo, aceitar essa questão do isolamento, do distanciamento social, de usar máscara, que é uma coisa que aumenta o distanciamento social. E essa política de medo, como a outra médica também já apontou, ela também tem essa finalidade de ir retirando direitos, de aumentar um estado policialesco, repressivo, que aumenta o controle das classes dominantes. Então ela explica que a proteção da boca e do nariz não protege do vírus e, além disso, essas máscaras, se usadas de forma errada, também podem causar danos à saúde. E a conclusão dela é que essa medida de máscara é, em primeiro aspecto, político e só num segundo aspecto é científico. Aí ela pergunta, mas já provocando, né, o que eles querem com essa medida que altera o cotidiano de maneira surreal? Eles querem consolidar e manter o medo da população. Um medo tão grande que o quarto poder político, que é a imprensa, a mídia, lança como única solução possível para que se volte à normalidade o uso de vacinação em massa. Novamente, o mesmo ponto que a outra médica comentou. E essa vacinação é pela inserção de material genético nas nossas células através de poros eletronicamente. É um procedimento onde um dispositivo com agulhas, microagulhas, ficam coladas dentro da pele, como microchips, por exemplo, mas que eles já estão testando em formas mais rudimentares agora, antes do microchip. Essas agulhas causam uma corrente elétrica que fazem com que a célula abra pequenos furinhos e dentro desses furinhos entra o material genético. Ela diz, isso tudo deveria estar sendo amplamente estudado, mas no momento a regulamentação para passar vacinas de maneira rápida está sendo flexibilizada significativamente. No dia 12 de abril, ela fala que Bill Gates recebeu quase 10 minutos na imprensa, com uma cobertura que foi difundida mundialmente, dizendo que nós precisamos manter todas as medidas de isolamento social por mais 1 ano e meio até que a vacina fique pronta. E aí então eles vão aplicar as vacinas em 7 bilhões de pessoas no mundo. E aí ela comenta que quando foi discutida a obrigatoriedade da imunização no Congresso alemão, ou seja, vacinas obrigatórias, só a oposição foi contra. E os maiores partidos, inclusive o Partido Verde, foram a favor. E aí diz ela, mesmo se a maioria fosse contra, o fato do Ministério da Saúde, o ministro da Saúde ser um amigo da indústria farmacêutica, vai ser um fator determinante para que passem essas obrigatoriedades. Então ela comenta que, paralelamente a esse medo que tem sido incutido na população a respeito do coronavírus, a indústria farmacêutica também tem adotado iniciativas para retirar dos naturopatas, dos médicos naturais, a posição de profissionais. Ela coloca que ninguém está interessado realmente na saúde da população, e isso fica evidente observando os casos de infectados pelo Covid que se recuperaram, e mostrando que o que faz toda a diferença é a imunidade de cada um. E se o interesse da indústria farmacêutica fosse na saúde,
eles estariam procurando medidas que melhoram a imunidade. E, inclusive, ela comenta que em junho o Parlamento Europeu vai discutir medidas para regulamentar a profissão do naturopata. E aí, permita que eu faça essa observação, a gente observa que isso é mundial, no Brasil também tem esses pretextos de regulamentação, que no final das contas cada vez que aparece uma regulamentação nova é para ir tirando profissionais do mercado, para ir garantindo, facilitando o poder de monopólio, tanto da medicina tradicional, como principalmente da medicina dirigida para a indústria farmacêutica e de tecnologia de ponta. Inclusive, por aí mesmo a gente pode observar as campanhas políticas, midiáticas, que vira e mexe acontecem contra os médicos tradicionais de saúde, aqueles que não passaram pelo sistema de formação, às vezes formal, mas que também se estende àqueles que têm uma formação formal, como campanhas contra certas linhas de conhecimento. Enfim, é toda uma discussão que tá junto daí, né? Que é de aumentar a capacidade monopolista da medicina, das grandes farmacêuticas e, claro, tirar opções para a população. Tudo sempre com um belo pretexto de que é para a segurança deles. E, bom, segundo ela, tem um lobby pesado entre o Ministério da Saúde e as grandes empresas farmacêuticas. E até por causa desse lobby da indústria farmacêutica, os alemães estão ficando cada vez mais interessados em medicina natural, medicina alternativa e evitando vacinações, medicina alopática em geral.